Diferentes maneiras para expressar a concentração de uma solução. O soluto escolhido é uma base hidróxido de sódio. É um composto sólido à temperatura ambiente. A fim de preparar uma solução, precisamos de dois instrumentos laboratoriais. Um é a balança, outro é uma proveta. A balança mede a massa e a proveta o volume. Foram despejados 280 gramas da base, já logicamente descontados os gramas da proveta, da vidraria. Existe um artifício nessas balanças chamado de tara. Então você coloca a vidraria na balança, tara a balança, ela vai zerar. Ela zera, ela desconsidera o peso da vidraria. Então esses 280 gramas é da base. Foi adicionada água até atingir o volume de 700 ml. Neste momento, a balança marcou 931 gramas. Referem-se à massa da água e à massa do soluto, da base. A fim de mostrar para vocês que esta solução não tem corpo de fundo, não tem precipitado, o coeficiente de solubilidade da base, do NaOH, a 20 graus Celsius, 109 gramas a cada 100 gramas de água. Então, 100 gramas de água conseguem dissolver completamente 109 gramas da base. Quantos gramas foram colocados de água? Ora, 931, que foi a massa após a adição da água, e 280 era a massa apenas do soluto. 651 gramas de água. 109 da base está para 100 da água, assim como uma quantidade da base estará para 651 gramas de água. Fazendo a continha, 651 vezes 109 dividido por 100. 709 gramas de base para esta quantidade de água. Portanto, foram só colocados 280, não 709. Esta solução não apresenta precipitado e ela é classificada como uma solução insaturada, porque não atingiu o coeficiente de solubilidade. Bem, agora vamos apresentar as diferentes unidades de concentração. A primeira delas é chamada de concentração comum. É uma relação da massa do soluto pelo volume da solução. A massa do soluto, 280 gramas. O volume da solução, 0,7 litros, sempre em litros. 400 gramas litro. Ou seja, nós não preparamos 1 litro de solução, preparamos apenas 700 ml. Mas, se tivéssemos preparado 1 litro, mantendo esta mesma concentração, teríamos que adicionar, então, 400 gramas da base. Esta relação é uma regra de 3 disfarçada. Por quê? Olhem só, 280, a massa do soluto, para 0,7 litros de solução. Está para quantos gramas de soluto se tivéssemos preparado 1 litro? 400, como nós chegamos agora há pouco neste resultado. Molaridade. A molaridade tem este símbolo, este eminho aqui. É uma relação de mol do soluto, não de gramas, de mol pelo volume da solução. Mol, por sua vez, é massa do soluto pela massa molar do soluto. Eminho 1 é o quanto o laboratorista utilizou da massa da base. Emão não, emão é tabela periódica, é a somatória das massas atômicas. Na é 23, oxigênio 16, hidrogênio 1, 40 grama-mol é a massa molar. Fazendo uma manobra aqui, para termos uma relação mais palatável, ficamos assim, molaridade, massa do soluto, dividida pela massa molar do soluto, multiplicada pelo volume da solução. A massa utilizada é 280, a massa molar é 40, vezes 0,7, que é o volume da solução. Esse resultado dá 10. 10 mol litro, isto chama-se molaridade. Uma expressão muito bacana que relaciona concentração comum com molaridade é esta aqui. Se eu tenho a concentração comum, como nós tínhamos agora há pouco, e queremos descobrir a molaridade, aplicamos então esta relação, 400 molaridade vezes 40, que é a massa molar. Chegamos ao mesmo resultado, 10 mol litro.
Agora vou te falar sobre molalidade, não molaridade, molalidade. Molalidade é uma relação do número de mol do soluto, assim como também a molaridade. Acontece que é uma relação do número de mol do soluto, não pelo volume da solução, mas pela massa do solvente. 2 é solvente, 1 é soluto. Quando não se escreve nada é solução. Massa do solvente em quilogramas. Ora, mol, sabemos que é a massa utilizada pelo laboratorista dividida pela massa molar. 280 por 47. E a massa de água? Fizemos esta descoberta a fim de mostrar que esta solução é insaturada. A massa de água é 651 gramas. É a massa de tudo menos a massa de soluto. Molalidade, cujo símbolo é um W. Ficamos então. Mol. Mol, 7 mol. 7. A massa, 651. Acontece que a massa é em quilogramas, não é em gramas. Ora, para converter gramas em quilogramas, multiplico por 10 a menos 3. 7 por 651, 0,0107. O 10 a menos 3 que estava dividindo, passamos para cima com sinal invertido. 10 a 3 agora positivo. Arrastamos a vírgula para a direita 3 casas. 1, 2, 3. 10,7 mol de soluto por quilograma de solvente. Continuando a expressar a concentração de uma solução por diferentes maneiras, trago agora o título, partes por milhão e partes por bilhão. O que é o título? Cujo símbolo é a letra grega tau. É uma relação da massa do soluto pela massa de tudo. A massa do soluto, 280. A massa de tudo, que é da solução, 931. 0,3. Por que o título é adimensional? Por conta que eu estou dividindo grama por grama. Então, elas se anulam, restando apenas o 0,3, que é o numeral. Porcentagem em massa. Porcentagem em massa é o título multiplicado por 100. O título é 0,3. Multiplicado por 100, 30. 30%. O que isso significa? Veja, 30%. A cada 100 gramas de solução, são encontrados 30 gramas de NaOH. 50 gramas, 15 gramas. 200 gramas, 60 gramas. É esta a relação. Porcentagem. Temos que pensar a cada 100 gramas de solução. Partes por milhão, ppm. Ora, a cada 100 gramas de solução, temos 30 gramas de soluto. Milhão são 6 zeros, 10 a sexta grama de solução. Quantos gramas de NaOH serão encontrados? 10 a sexta vezes 30 dividido por 10 ao quadrado. 10 ao quadrado multiplica com sinal invertido 10 a menos 2. 6 menos 2, 10 a quarta. Notação científica, 3 vezes 10 a quinta. O que? 3 vezes 10 a quinta, o que? ppm. ppm, 3 vezes 10 a quinta. Temos 3 vezes 10 a quinta gramas de soluto para 1 milhão de gramas de solução. Partes por bilhão. Milhão, 10 a sexta. Bilhão são 9 zeros, 10 a nona. Se 30 gramas de NaOH em 100 gramas de solução, em 10 a nona gramas de solução, quantos gramas de NaOH? 10 a nona vezes 30 dividido por 10 ao quadrado. Sobe o 10 ao quadrado com sinal invertido, 10 a menos 2. 9 menos 2, 10 a sétima. Fazendo o rearranjo, 3 vezes 10 a oitava. Perceba uma coisa. Esta relação aqui é muito bacana. O título multiplicado por 100, eu consigo a porcentagem. A porcentagem multiplicada por 10 a quarta, eu consigo o ppm. O ppm multiplicado por 10 ao cubo, temos o ppb. ppb multiplicado por 10 a menos 3, o ppm. Este, por sua vez, multiplicado por 10 a menos 4, a porcentagem. Esta, por sua vez, multiplicada por 10 a menos 2, é o título. Apenas uma consideração. ppm e ppb
são unidades de concentração para soluções muito diluídas. Imagine uma solução cujo título é este aqui, 0,000075. Perceba, é um número extremamente pequeno. Recalculando para a porcentagem, 0,0075. Recalculando para ppm, 75. Opa, já é um número mais palatável. 75 gramas de soluto a cada 1 milhão de gramas de solução. Para ppb, 75 mil gramas de soluto para cada 1 bilhão de gramas de solução. Então percebam, quando utilizamos ppm e ppb, é para dar um ressignificado a esses números tão pequenininhos, porque a solução é muito diluída. Então, solução muito diluída, na maioria das vezes, nós a expressamos por ppm e ppb.